Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, mais uma vez com uma pitadinha de informação a respeito do Egito, em comparação com a Bíblia. Pessoal, como vocês estão vendo aí, nós estamos mostrando para vocês uma imagem belíssima do rio Nilo. O rio Nilo, pessoal, que segundo a Bíblia, foi ali contaminado por uma praga que Deus mandou transformando a água em sangue. Então nós analisamos, pessoal, em comparação com a Bíblia, algumas passagens da Bíblia com o Egito. E aí você vê o rio, né, muito bonito, que segundo as pesquisas que a gente fez, o rio Nilo era para os egípcios ali, né, um lugar sagrado, uma água sagrada. Então eles tinham o rio Nilo como uma água sagrada. Então, pessoal, a gente vai observando que os redatores da Bíblia, aquilo que era sagrado no Egito, eles vai usando a ideia de as 10 pragas que estavam ali no Egito. Então, assim, contaminando a água do rio Nilo com uma das pragas que, segundo a Bíblia, vai mandar ali no Egito, transformando a água do rio Nilo em sangue, pessoal. Então, essa é uma das pragas que, segundo o relato da Bíblia, vai relatar na própria Bíblia que Deus mandou essa praga transformando a água do rio Nilo em sangue. Então, a gente vê que está tendo ali, né, uma forçação de barra para, assim, eliminar uma das crenças do Egito, para que o povo que estava ali, né, na terra de Canaã, não descesse mais até o Egito, pessoal. Como eu tenho falado para vocês, pessoal, que o Egito era fortíssimo nas construções. Veja só as belíssimas construções do Egito, datada em torno de 1200 anos antes de Cristo, para vocês compreenderem bem. Então, o Egito, pessoal, era na tecnologia da construção ali, usando as pedras. Eles fabricavam muitas construções ali, né, usando as pedras, né, na construção da área da construção civil. Eles construíam muitas coisas aí, pessoal, que a gente pode ver que da época deles, eles tinham uma tecnologia muito avançada, pessoal. E aí nós perguntamos, porque isso vai datar antes do rei Davi. E o rei Davi que fez o projeto da construção do templo de Salomão, que depois, posterior, na morte do rei Davi, o rei Salomão construiu o templo. E aí a gente pergunta, por que Salomão, sendo o homem mais sábio da face da terra, como relato, né, como o relato está na Bíblia, ele não construiu um templo fazendo como os egípcios faziam, além de construir o templo, ele poderia também, nas pedras, colocar ali algumas escrituras da época dele, principalmente o que? Os 10 mandamentos. Mas Salomão, sendo o homem mais sábio da face da terra, não executou isso. Faltou o que na visão, pessoal? Faltou sabedoria para o Salomão, não é verdade? Veja esta imagem, pessoal, a imagem do rosto da deusa Ísis, que Ramsés II mandou construir. Então, Ramsés II, que viveu ali aproximadamente há 1200 anos antes de Cristo, pessoal, e morreu com 66 anos aproximadamente, segundo o que a gente pesquisou. Então, Ramsés também, pessoal, manda construir um templo em favor da divindade que ele acreditava, né, e que muitas pessoas ali acreditavam. Então eles tinham essa ideia de mandar construir o templo e ao mesmo tempo, pessoal, dentro do templo, do próprio templo, eles escreviam sobre o memorial da vida deles ali e do Deus que eles acreditavam. E eu coloquei para vocês aí, por que o Salomão, o homem mais sábio da face da terra, não executou a mesma proposta?
porque assim ele teria um respeito, né, o Salomão, com a divindade que ele acreditava. E assim, para o povo vindouro, ele deixaria a história dele também fixada nas pedras ali, pessoal. Mas o Salomão, sendo o homem mais sábio da face da terra, como está no relato da Bíblia, não mandou, não executou isso, escrevendo que nas pedras. Ora, será que Salomão então foi o homem mais sábio? Ora, segundo a minha opinião, não foi o homem sábio, porque se eu estivesse no lugar dele, com certeza eu iria mandar, né, escrever os 10 mandamentos ali em várias pedras ali, para assim então fixar os mandamentos do Eterno, os mandamentos que ali o povo, né, de geração a geração tinha obedecido e alguns estavam buscando obedecer. Então seria o que? Um memorial da história deles ali, tanto do pai dele, né, do rei Davi, como a história dele também e do Deus que eles acreditavam, não é verdade, pessoal? Novamente a figura da deusa Ísis, como foi construído um templo para a dedicação à deusa Ísis, né? Nós vemos aí o desenho da deusa Ísis extraordinariamente, pessoal, há cerca de 1200 anos antes de Cristo. Então, quando a gente faz essas comparações do Egito com a Bíblia, porque o Egito já tinha isso, pessoal, como eu falei para vocês em vídeos anteriores aí, eles registravam as histórias deles, né, nas pedras, registravam as histórias dos deuses que eles acreditavam ali, construindo um templo para a memória daquele deus ali, e eles escreviam nas pedras para assim então fixar. E aí a gente faz as comparações com a Bíblia, quer dizer, o Deus Todo-Poderoso, que falou com o rei Davi, que falou, né, com Salomão, o homem mais sábio da face da terra, mas eles, pessoal, segundo a minha opinião, não tiveram o respeito como o povo do Egito lá tinha respeito com as divindades deles, de deixar um memorial para o povo vindouro. E assim como o Egito deixou, né, muitas provas aí, né, mostrando que se Deus tivesse falado com o Moisés, mesmo quando está o relato na Bíblia, então eles teriam deixado algo para o povo do futuro, assim como os egípcios deixavam, né, pessoal? Assim como a gente vem mostrando aí para vocês, tá vendo aí o relato aí, pessoal? As provas aí que a gente está mostrando para vocês. Veja, pessoal, que imagem extraordinária e feita nas pedras, pessoal. Imagem muito bonita mesmo, pessoal. Então, isso que a gente vem mostrando para vocês, pessoal, não é para assim, então, menosprezar a sua religião, a sua crença na Bíblia, mas é aquilo que eu, por exemplo, já vinha buscando há muito tempo, que dentro da igreja a gente não aprende, né? Porque os pastores, né, não nos ensinam. Muitos desses pastores também, pessoal, não sabem muito sobre a história, né, do Egito, ou talvez muito pouco conhecem também a Bíblia. Então, por causa disso, talvez também eles não ensinam. Outros, né, é porque temem, né, o povo perder a fé na Bíblia e sair da igreja, da religião que eles acreditam ali, né, e firmam o povo ali na fé. E assim também, pessoal, tem segundas intenções também dos pastores. Como eu falei, pessoal, o Egito também eles tinham a crença, né, de vida após a morte, tinha a crença da ressurreição. Não era só o relato na Bíblia, mas quem tinha essa crença primeiro, né, eram os egípcios. Os egípcios que tinham essa ideia de vida após morte, de ressurreição. Então veio antes com os egípcios também, vida após a morte, veio com os egípcios. Depois, pessoal, passou um tempo que a Bíblia foi montada com a ideia de vida após morte e ressurreição. Mas o Egito, meu povo lá, já tinha essa ideia lá já há muitos anos, muitos séculos. Aqui nessa figura aí, pessoal, vocês vê Ramsés, né, tendo uma luta e vencendo a luta, pessoal. Então eles narravam as lutas deles ali, pessoal, escrito que nas paredes, pessoal. Então eles também, pessoal, escreviam em memorial as lutas, as batalhas ali. Então aí Ramsés vencendo, né, uma batalha. Então eles vão narrar escrito nas paredes, pessoal, como memorial. Olha aí, Ramsés II, pessoal, Ramsés II, datado em torno de 1200 anos antes de Cristo, pessoal. Nesse paredão aí mostra, né, Ramsés vencendo uma batalha. Então eles tinham isso, pessoal, como eu venho falando para vocês. O memorial deles é escrito nas paredes como fixação para o povo do futuro. Então eles tinham essas histórias deles de narrar, né, escrito nas paredes, e também escreviam, pessoal, até nos túmulos também, pessoal, nos túmulos eles escreviam também o memorial da vida deles ali.
Aí o túmulo, pessoal, com escritas na parede. Eles acreditavam, pessoal, como eu falei para vocês, na ressurreição também. Então a ressurreição que foi adaptada aí também para a Bíblia, pessoal, veio da onde? Veio do Egito também. Por isso que eu falo, né, uma pitadinha, né, de explicação aí sobre o Egito em comparação com a Bíblia. Então essa ideia de vida pós-morte, de ressurreição, pessoal, também os egípcios, né, já tinha inventado isso aí, né, inventado isso aí, que eles acreditavam dessa forma, né, eles acreditaram, a crença deles ali, que existia vida após morte, né, que eles tinham que passar pelo portal ali, né, da morte e ir para o livro da vida, né, ou o livro da morte, né, que eles acreditavam na eternidade também. Então até o coração deles, depois da morte, era chegado até um local lá que pesava o coração, né, para saber qual era a virtude que tinha aquele coração. Então eles acreditavam, pessoal, em vida após morte. Acreditava na vida eterna, né, e na morte eterna também, como está o relato na Bíblia também. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. Se quiser comentar, comente, faça sua pergunta aí, pessoal. E dá uma ajuda aí pra gente aí, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida aí. É isso aí, valeu, um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.